Alô, alô, muito boa tarde, nosso Globo Esporte já começou, vem que a terça-feira tá frenética, hein? Mas vamos começar com o Atlético, porque hoje tem Galo contra Peñarol lá no Uruguai. E quem tá passando um frio lá no Uruguai é o patrão do Globo Esporte, Maurício Paulucci. Ô bichão, o Galo de olho no primeiro lugar do grupo, não é isso? Fala, Marcelo, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. Tá frio demais, 11 graus, estamos no estádio campeão de siglo, campeão do século, casa do Peñarol, palco do jogo de hoje à noite contra o Galo pela Libertadores. A bola rola às 7 da noite, mas o Galo tá buscando esse primeiro lugar geral, já tá classificado para as oitavas de final da Libertadores e por isso os atleticanos estão empolgados. Desde cedo, os torcedores do Atlético que vieram ao Montevidéu estão se concentrando na cidade, no mercado do Porto, tomando uma cerveja, comendo uma carne, e tá todo mundo muito animado com essa vitória. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no estádio. Esse é o setor visitante onde os atleticanos, mais de 400 torcedores esperados para a partida de hoje à noite. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores, mas hoje deve ter mais ou menos 20 mil torcedores. Ontem o Atlético fez o último treinamento na preparação para essa partida e o Milito vai colocar o time com força máxima. Todo mundo vai estar em campo, pode repetir a mesma equipe que jogou contra o Rosário. No ataque, quem comanda é Paulinho e Hulk. Hulk, que está vivendo uma fase diferente, são 8 jogos sem marcar, mas ele está vivendo uma fase e curtindo o seu momento garçom. Atenção ao desespero adversário quando ele tá na bola. E se um chute errado termina em gol, será que foi mesmo errado? Na bomba do Hulk, Paulinho manda pra rede. O papel principal desse time ainda é de Hulk. De forma alguma, o protagonismo do atacante pode ser avaliado somente por estar marcando gols. O atacante tem outras funções táticas dentro do jogo que são importantíssimas também para a equipe em determinados momentos. O atacante não marca desde o dia 7 de abril. Na final do estadual contra o Cruzeiro, são 8 jogos de seca e tá tudo muito bem. Esticou Rafael Cabral, a rede balançou, Hulk sai para comemorar. Jejum remete à escassez, o que absolutamente não se aplica a Hulk nesse momento. O goleador do último Campeonato Mineiro, de fato, está um tempinho sem balançar as redes, mas segue gigante no ataque do Galo. O Hulk é fundamental para a equipe e mesmo não fazendo gol, ele é muito importante. É o jogador mais importante do time e ele sabe disso. Mesmo sem estar marcando 8 jogos já sem marcar, mas o mais importante é ganhar títulos. Se me perguntar se eu prefiro ser artilheiro de todas as competições ou ganhar todas as competições, eu prefiro não fazer gol e ganhar todas as competições, até porque são títulos que nos marcam. Ele não está fazendo gol, mas está dando bastante assistência, então ele está contribuindo para o time. Ele está deixando os colegas na boa para marcar. 6 passes para gol em 2024. Melhor início de temporada nesse quesito. Em mais uma participação decisiva da sua grande estrela. Agora não fazendo, mas ser. Ele está podendo ajudar também, participando com assistências, com jogadas de gols também, está sendo muito importante. Em 2 jogadores, no Scarpa e no próprio Paulinho. 1 passe para Paulinho, 3 para Scarpa. Bolão do Hulk, achou o Scarpa, sempre aparece livre por aquele lado. Eu acho que mostra, a equipe mais estruturada coletivamente. Antes existia uma certa Hulk dependência. Procurar manter o máximo de tempo possível, se Deus quiser, até dezembro, para que a gente possa ganhar grandes coisas esse ano, que vai ser muito importante para todo mundo. Papo na entrevista de ontem no Uruguai, antes da partida contra o Peñarol. Estou feliz e eu tenho certeza que logo voltarei a marcar gols, a balançar as redes. Ele sabe que daqui a pouco vai começar a fazer gols e não vai parar mais, é um artilheiro, é um jogador decisivo, um jogador importantíssimo no elenco. Hulk, o herói que sempre aparece! Bora pra Montevidéu, Cláudio Rezende tá na área, notícias do Galo. Um abraço pra você, bom dia, Cláudio. Bom dia você também, João Vitor Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta terça-feira. Voltamos aqui da capital uruguaia e hoje tá mais frio ainda, 11 graus a temperatura neste momento, quando o sol aparece, dá aquela amenizada no frio, mas quando bate o vento, aí já dá a sensação térmica bem mais abaixo. E aí, hoje tem o Atlético para esquentar a noite aqui em Montevidéu. Só se fala desse jogo, Atlético e Peñarol. Eu acabo de
ter aqui atualizada parcial de ingressos para esse jogo. 30 mil ingressos vendidos para a torcida do Peñarol, que vai sim lotar o estádio Campeão del Siglo, que tem uma capacidade aí para 40 mil torcedores. A diretoria do Peñarol ainda espera mais ingressos vendidos hoje, no dia do jogo. O torcedor aqui tem um costume, o torcedor do Peñarol, de deixar para a última hora. Então muita gente chega hoje e ainda vai adquirir o ingresso. O Atlético muito concentrado, o Galo pronto para esse jogo. Ontem teve o último treinamento que aconteceu aqui no centro de treinamentos do Montevideo Torque. É o time do Grupo City que disputa a primeira divisão do Campeonato Uruguai. Inclusive o Montevideo City colocando nas redes sociais o orgulho de receber um dos grandes da América, o Clube Atlético Mineiro. Então o Galo muito respeitado por aqui no Uruguai. Todo mundo sabe da força desse time comandado pelo técnico Gabriel Milito. Vamos trazer aqui na Itatiaia participação do Hulk, atacante do Atlético. O Hulk falando exatamente sobre o Gabriel Milito, que em pouco tempo de Atlético até aqui, invicto no comando do time, e a torcida do Galo já com um carinho enorme, já colocando o Milito ali como um dos ídolos do Atlético com pouco tempo. É verdade que, lógico, treinador a gente sabe que vive de vitórias, mas esse início do Milito muito bom. Como que o Hulk vê tudo isso? Cara, isso é bacana, né? Isso é bacana quando se tem um treinador que é acarinhado e tem a confiança de todos os torcedores. Claro que nós jogadores, ele já passou a ter essa confiança logo na primeira semana de trabalho. A gente viu o quanto que ele é intenso, o quanto que cobra e o quanto que as ideias são boas. A gente tenta abraçar essas ideias, procurar melhorar cada jogo, procurar estar mais entrosado ainda mais, fazendo as coisas que ele vem nos pedindo. E isso é bacana, ter esse reconhecimento da torcida. Esperamos que isso se mantenha. A gente sabe que no futebol não é fácil. Tu tá 12 jogos sem perder, de repente tu fica 2 jogos sem ganhar e já começa a querer trazer crise. E o futebol é assim, pressão toda hora. Quando se ganha tem que procurar manter, quando se perde tem que voltar a ganhar o quanto antes. O mais importante agora é a gente continuar defendendo essa invencibilidade que vem nos dando confiança a todo o plantel, a todos os jogadores, a toda a comissão, para que a gente possa almejar coisas grandes aí esse ano e que, se Deus quiser, ganhar títulos importantes. E o Hulk fala também de uma situação que para ele é diferente. Ele vem sendo substituído constantemente pelo técnico Gabriel Milito durante os jogos. O Milito já explicou que ele quer o Hulk inteiro, quer o Hulk desfrutando. Quando o Hulk começa a sofrer durante as partidas fisicamente para ajudar na marcação, ele prefere não ter mais o Hulk e na partida seguinte 100%. Como que o Hulk tá vendo tudo isso? Como eu sempre falo, o Milito foi muito bem recebido aqui, tem uma relação muito boa com todos os jogadores, não só com o Hulk, mas com eu e o Mariano, que somos mais velhos ali, mas os mais jovens também. Ele trata todos com muito carinho, muito respeito. É um cara que até pouco tempo estava jogando futebol em alto nível, então conhece muito bem o que é ser jogador, o que o jogador quer. Claro que a gente quer estar sempre em campo jogando, mas o mais importante é sempre o resultado, o mais importante é sempre manter todo mundo seguro, saudável e sem lesão. Então acho que a gente vem conversando isso bastante. E o mais importante é que não temos hoje 11, 12, 13 jogadores, e sim 23, 25 jogadores disponíveis ali que sabem o que fazer, que quando entra em campo sabem o que fazer. Nessa questão de dosagem, eu acho que a gente vem conversando bastante. O mais importante é continuar ganhando e somando juntos. Agora eu trago uma pergunta feita por um colega aqui da imprensa do Uruguai sobre o seguinte. Tá aí 11h45 marcando sinal eletrônico da Itatiaia. Ô Hulk, o Atlético está garantido já, classificado. O Peñarol sim, tem um jogo decisivo para a classificação nessa terça-feira. O Galo pode entrar mais tranquilo no jogo? Qual que vai ser a postura? Não, vai ser encarado como uma final. Uma final até porque a gente sabe da qualidade, do potencial que tem a equipe do Peñarol e seus jogadores. E então temos que entrar atento, encarar como viemos encarando todos os jogos da Libertadores, porque são jogos que tem que ser encarados como finais, porque não tem jogo fácil, senão tu vai passar vexame, vai passar vergonha e vai ser goleado.
A gente não quer isso, a gente vem aqui para poder fazer um grande jogo, entrar com a nossa máxima força para voltar para casa com a vitória e talvez com a classificação geral. Tá aí, super-herói do Galo, Hulk, capitão do time, presença conosco aqui direto de Montevidéu, no Uruguai, no Rádio Esportes. O Hulk, Cirilo, que já está há 8 jogos sem fazer gol. É um jejum importante, ele disse, inclusive, que o mais importante é o coletivo, tá funcionando o coletivo, mas mostra também um pouco desta ausência. O Galo tá conseguindo terminar com a Hulk dependência, porque ele já está há 8 jogos sem marcar e o Galo continua firme e forte, invicto com o Milito. Pois é, Cláudio, são estatísticas importantes, né? Muito se fala quanto ao papel do Hulk, né? Nesse elenco do Atlético, é o cara que se destaca e que é a liderança do Galo, né? Desde que chegou ao clube, né? Naquela temporada mágica de 2021, um dos principais caras do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, desde que isso aconteceu. São números importantes esses que tá trazendo é o Cláudio Rezende, né? O Hulk, por exemplo, não tem gol ainda na Libertadores, não tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, apesar de estar aparecendo bem nas jogadas, em assistências, na construção das jogadas. É um cara muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Edu Panzi, um abraço. Bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Ô, Edu, como você enxerga o papel do Hulk no elenco atleticano, né? E são 2 pontos, né? Como o Cláudio tá dizendo. O cara que costumava regular sempre metendo gol, tá participando de outras maneiras, né? Tá sendo importante em outros cenários para esse Atlético. Primeiro dizer pro Cláudio que ele pode cruzar o braço, viu, Cláudio? Se proteger do frio, não fica feio na imagem. Tá fora do quadro já, Rezende. Se quiser pode cruzar os braços e proteger frio do danado, frio, que deve estar pesado por aí. Mas o Hulk, Cirilo, ele significa liderança, capitão, artilheiro, melhor jogador do time, maior nome do elenco, um cara que participa de tudo, não só dentro de campo, mas também fora de campo. O Hulk é a cara do Atlético hoje, pro mundo inteiro. Quando se pensa em Atlético, logo vem à mente o Hulk. Então ele representa tudo isso. Dentro de campo, uma grande liderança e um cara que hoje vai além dos gols. Ele participa da fase de assistência, de pré-assistência e de algo que não participava tanto antes, que é do jogo sem a bola. Que é a marcação, que é pressionar a saída do adversário. O Atlético talvez seja, no Brasil, a equipe que melhor faça essa pressão na saída do adversário. E essa pressão começa pelo Hulk. Pelo Hulk, pelo Paulinho, que eram jogadores importantíssimos com a bola. Quando o Atlético recuperava a posse da bola, era pensar em Hulk e Paulinho e eles decidirem o jogo. Agora, quando o Atlético perde a posse da bola, você também pensa em Hulk e Paulinho, porque são eles os responsáveis por iniciarem essa pressão pós-perda ou pressão na saída do adversário. O melhor exemplo para isso, você sabe qual é, Cirilo? Qual? O gol contra o próprio Peñarol. Na saída de bola, o Paulinho e o Hulk pressionam, o Paulinho rouba a bola do zagueiro e o Atlético faz um dos seus gols na Arena MRV. Então o Hulk, ele tem a importância de A a Z dentro do Atlético, não só em campo, mas também fora de campo. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, como você enxerga o papel do Hulk no Atlético, esse novo momento, né, do Atlético, certamente interferindo também na característica do jogo, no posicionamento dos atletas. O Hulk, que tinha feito muitos gols no começo de ano, não tem feito muitos gols agora, tem participado de outras maneiras, mas continua sendo importante, né, Simões? O Cirilo, sem dúvida. E é muito interessante, né? Porque o Hulk chegou aqui a Minas Gerais em 2021 e as 2 primeiras temporadas dele, uma das coisas que a gente mais falava era da Hulk dependência do time do Atlético, né? Porque ele praticamente ele fazia uma porcentagem importante dos gols do time. Ano passado, o Paulinho já começou a dividir com ele esse protagonismo, né? Tanto que foi artilheiro da temporada, né? E ganhou o Guará como craque do ano e artilheiro do ano. Então, quer dizer, já teve o Paulinho. E aí, quando chega o Milito, tá? É interessante, por quê? Porque o Atlético, ele que tinha a Hulk dependência, depois passou a ter Hulk e Paulinho, o Atlético, ele ganha uma quantidade de Hulks e de Paulinhos que impressiona. E isso, tá, é um dos segredos do grande momento que o time vive sob o comando do Milito. Por quê? Porque o Hulk sai, o Vargas entra e decide.
Porque o Hulk e o Paulinho não estão bem, o Arana decide, o Scarpa decide, o Zaratio decide. O Alisson tem conquistado um espaço com uma ação diferente do que ele fazia com o Filipão, mas tem entrado e decidido jogos, como aconteceu, por exemplo, contra o Rosário, né, que ele entrou muito bem. Então, e aí eu quero chegar em quê? Como o Hulk é um cara positivo, né? Essa Hulk dependência, ninguém mais fala dela, mas o Hulk é o mesmo cara. O Hulk é a mesma pessoa, o Hulk é o mesmo jogador, o Hulk é o mesmo líder. Então, como ele viveu esse processo de ser o cara do time, praticamente todos os gols era ele, agora todo mundo aparece, todo mundo soma, e a gente tem, em 2024, o mesmo Hulk de 2021. No que se refere à personalidade, a atitudes, à liderança. Então eu acho que é mais um grande ponto do Hulk que a gente está percebendo, né? Ele deixou de ser aquele cara que era fundamental, né? A gente chegou a viver momentos, né, Edu, que a gente não conseguia imaginar o Atlético sem o Hulk, né? Eu acho que dá pra resumir, talvez dê pra resumir numa frase, essa mudança. Antes era o Atlético do Hulk, hoje é o Hulk do Atlético. É isso. É mais ou menos. E ele convive com isso com facilidade. Porque é normal, né? O cara que tem toda essa idolatria, que representa isso tudo, de repente, quando começa a ter que dividir, ano passado com o Paulinho e esse ano com tanto de gente, isso... E não, o Hulk é o mesmo. O mesmo Hulk de 2021 é o mesmo Hulk de maio de 2024. Então isso é mais um grande mérito desse cara que está fazendo história no Atlético, no futebol mineiro e brasileiro. Eu costumo dizer que desde que o Hulk chegou, né, em 2021, não há cara tão regularmente decisivo quanto ele, né? O principal jogador do futebol brasileiro desde que aqui chegou. Antes do Cláudio voltar com as últimas do Atlético nesse primeiro tempo, deixa eu saber do Rubem Júnior também, informações desse Peñarol que joga hoje também. É um confronto bastante decisivo para eles. Vão observar certamente o jogo de quinta-feira do Rosário Central contra o Caracas, mas a vitória para a equipe uruguaia seria fundamental hoje também, né, Rubem Júnior? Um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você também, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Pois é, a equipe que teve 2 vitórias, né, nessa fase de grupos, e as 2 vitórias foram contra o Caracas. É isso mesmo. A equipe do Peñarol, camisa pesada, também sempre usa os seus domínios. Lembrando, o Cláudio destacava na sua manchete sobre a invencibilidade, que na Copa Libertadores, dentro de casa, já dura 7 anos. A última derrota diante do seu torcedor foi para o Palmeiras em 2017. De lá para cá, 12 vitórias, 2 empates em 14 jogos disputados. No comando tem o técnico Diego Aguirre, velho conhecido, vem fazendo um bom campeonato uruguaio, líder, 32 pontos, e chega com muitos desfalques pro jogo. Ex-Coelho, zagueiro Javier Mendes, tá lesionado, não foi relacionado. O lateral direito, Camilo Maiada, também não foi relacionado. Assim também como Javier Cabreira, com incômodo muscular, não vai pro jogo. Tem o goleiro, também conhecido do futebol mineiro, o Aguirre, que tá confirmadíssimo. O provável time com Aguirre, Biron Castillo, Léo Coelho, Guzmán Rodrigues, Max Oliveira, Damian Garcia, Gaston Ramírez. Aí tem o Leonardo Fernandes com Eduardo Darias, o Leonardo Sequeira e o Maximiliano Silveira. É o provável time uruguaio. Lembrando, bateu apenas o Caracas nos seus 2 jogos da fase de grupos contra o Caracas. Vem liderando o campeonato equatoriano e dentro de casa é forte demais, Cirilo. São 7 anos de invencibilidade. Esse time do Peñarol, que tem um escudo pesado, já com 5 conquistas da Copa Libertadores, teve 60 em 61, 66, 82 e também 87, JVC. Ô Rubens, Cláudio, mais do Atlético aí em Montevidéu. É isso aí. O Rubens trouxe essa informação que é importante, relevante. 7 anos de invencibilidade em casa, em Libertadores do Peñarol. Mas eu tenho uma aqui, ó.
o Galo não perde fora de casa na Libertadores desde 2019 também, quando foi derrotado pelo Cerro Porteño. Na época foi o jogo da demissão do Levir Coupe no Atlético, foi 4-1 lá no Paraguai. Depois disso o Galo vem disputando constantemente Libertadores e já jogou contra Boca Juniors, River Plate e não perdeu para ninguém como visitante. Então o Galo também defende essa invencibilidade como visitante na Copa Libertadores. Inclusive ontem os dirigentes do Peñarol receberam muito bem a diretoria do Atlético. Num jantar aqui na casa de um dos diretores, ele mesmo foi para Parrilha, fez lá o churrasco uruguaio para a turma do Atlético. O Galo que tem aqui presidente Sérgio Coelho, vice-presidente Márcio André de Brito, também o Renato Salvador, um dos 4 R's. Hoje temos os 4 R's e também o Daniel Vorcaro, né, que entrou nessa turma também com investimento importante na SAF do Galo. Renato Salvador está aqui junto com a cúpula do Atlético para esse jogo. Ô Cirilo, para eu encerrar essa primeira parte, o Atlético acaba de ingressar com um ofício na CBF pedindo a favor o Atlético da paralisação completa e temporária do Campeonato Brasileiro. Até o dia 31 de maio, o Atlético coloca no ofício que é uma medida necessária à manutenção do caráter isonômico e paritário da competição. Então o Galo pede que as 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro não sejam realizadas, e aí nenhum jogo, né? Não só dos gaúchos, nenhum jogo. O Atlético se junta ao pessoal aí da Liga Forte. Então o Galo colocando agora no papel a sua posição de paralisação completa de 2 rodadas do Brasileirão, tá certo, Cirilo? Cláudio Rezende com notícias do Atlético. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Nesse dia de Copa Libertadores da América, o Grupo G com Peñarol e Atlético hoje às 7 horas da noite. É o duelo que você confere na Itatiaia com a nossa jornada esportiva começando às 6h05.